Muito bem, gente. Uma boa noite para todos em nome de Jesus. Uma alegria estarmos aqui novamente. E nós queremos compartilhar uma palavra que está em Lucas capítulo 18, verso 9. Lucas capítulo 18, verso 9. Toda vez que eu leio esse texto bíblico aqui, eu vejo que Jesus não tinha medo de arranjar encrenca. Ele tocava sempre em questões centrais para a espiritualidade. Coisas fundamentais. E as coisas mais fundamentais são aquelas que geram mais polêmica, que geram mais resistência, que geram mais violência de reação. E a gente vê que muitas vezes os líderes religiosos, muitas vezes, se levantavam contra Jesus. Não à toa, mas porque Jesus tocava em pontos fundamentais que mexiam com o status, com a maneira daquela gente ser e fazer, né? A espiritualidade, construção da sua espiritualidade naquele tempo. E essa parábola aqui, a do fariseu e do cobrador de impostos, ela nos apresenta, e eu quero apresentar hoje para vocês, porque eu já falei, a gente já falou muitas vezes sobre esse assunto aqui, a gente fala, mas eu entendo que a gente precisa visitar essa questão novamente, porque talvez seja a coisa mais importante da nossa espiritualidade entender, que existem dois sistemas incompatíveis, mas que convivem dentro da igreja. E eu vou dizer assim para você consiga entender do que eu estou falando. Não tem gente que você conhece, que está na igreja, que às vezes está há muitos anos dentro de uma igreja, e mesmo estando muitos anos dentro de uma igreja, é uma pessoa chata, que fica sempre criticando os outros, com base na sua espiritualidade. Ah, mas isso Jesus não gosta. Ah, isso crente não faz isso. Crente não vai, na época que eu era jovem, né? Crente não vai ao cinema. Crente não escuta a música do mundo. Crente não vai à festa. E assim vai. Várias coisas, várias regrinhas. Tá? Pessoas que vão na igreja e, apesar disso, não demonstram compaixão com aqueles que estão lá fora. Eu me lembro que na época da Boate Kiss, que dos mais de 230 jovens morreram naquela tragédia, teve crente que foi para a internet para dizer, olha aí, ó, estavam no mundo, estavam na festa da carne, por isso morreram. Então, crente. Isso é a expressão mais pavorosa da espiritualidade e algo que não tem nada a ver com Jesus, mas são pessoas que estão dentro das igrejas. E aí a nossa pergunta, o que a gente fica fazendo pergunta, né? Como é que pode essa pessoa, ela está dentro da igreja e ser tão desalmada, tão descuidada, tão insensível e às vezes tão chata? Às vezes a gente diz assim, olha, é difícil conviver com os discípulos de Jesus. Eu gosto de Jesus, mas os discípulos de Jesus são complicados. Às vezes acontece. E acontece, e é isso que a gente quer compartilhar essa noite, porque dentro da igreja, dentro da comunidade, acaba havendo uma distorção do evangelho. O que é o evangelho? O evangelho, isso que eu quero, essa igreja, eu pretendo assim que essa comunidade entenda essa lição de cor. Saiba isso de coração. Seja capaz de enunciar essas coisas e saber o que é o espírito do evangelho e o que é o espírito da religião. Porque convivem juntos, apesar de serem incompatíveis. Convivem juntos.
quando uma pessoa perde o foco do evangelho, ela acaba, e o diabo trabalha nisso, o que o diabo mais quer fazer com o crente, não é fazer ele cair no pecado sexual, ou no pecado de roubar alguém, o que o diabo mais pretende com o crente é transformar o crente que entra na igreja em um religioso. Porque ele acha que está vivendo a fé e, na verdade, está vivendo um sistema, uma mentalidade, uma vida, uma espiritualidade totalmente incompatível com o evangelho. Ele está perdido dentro da igreja. E tem muita gente que está dentro da igreja que está perdido, porque não conseguiu entender qual é o espírito do evangelho. E a gente precisa, volta e meia, recalibrar, realinhar, porque o inimigo vai nos tentando e a gente vai tirando o foco do evangelho, e muitas vezes a gente está com os ranços religiosos. E a religião, gente, ela é violenta, ela é discriminatória, ela é inflexível, ela é insensível. É a cara daqueles que mataram a Jesus. Só que em nome de Jesus, nós acabamos sustentando os princípios que são diametralmente opostos ao que ensinou Jesus. E essa é a grande armadilha do inimigo conosco. E por isso nós precisamos frequentemente pregar sobre isso, porque Jesus frequentemente pregou sobre isso. Quando você lê a parábola do filho pródigo exposta pela Heloísa aqui, você vê Jesus direcionando a esse problema. Quando você vê Jesus contando a parábola do fariseu e do cobrador de impostos, você vê novamente Jesus direcionando esse problema, porque para Jesus esse é o principal problema. É você viver debaixo de uma consciência religiosa, mas que não é o evangelho. Então nós vamos prosseguir, vamos ler o texto. Porque o texto é maravilhoso. E é tão interessante porque esse texto, quando você lê a Bíblia, você diz assim: isso aqui é uma história de Jesus, que isso aí não, imagina que vai ter uma pessoa assim. Aí você pega os livros daquela época, o Talmud, que é um livro judaico, religioso judaico, você vê descrições de rabinos falando muito parecido com esse fariseu aqui. Então, para nós isso parece, não, isso aí é um personagem. Não é um personagem. E pior, nos nossos dias, em todo lugar, existe gente de igreja que vive segundo a religião e não segundo o evangelho. E nós precisamos entender isso. Bom, vamos ler. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Presta bem atenção, isso aqui é lógica. Você confia na sua própria justiça. O que é confiar na sua própria justiça? É você dizer assim: eu sou bom. Eu sou uma pessoa boa. Às vezes a gente não diz isso. Eu tenho um bom coração. Mas o Evangelho não diz que eu tenho um bom coração. O Evangelho diz que eu sou pecador. Agora, se eu digo assim, não, mas eu sou bom, mas agora eu sou de Jesus, eu sou bom. Não. Você foi transformado e está sendo transformado. Amém? Então, da onde vem a bondade, se existe alguma bondade em você, alguma coisa boa? É seu ou não é seu? Vem de Deus. Então, quando você acha que é bom, você despreza os outros. Por qualquer motivo. É lógica. Por isso que tem crente que é visto como arrogante. Porque, no fundo, ele não acredita no Evangelho. Ele acredita na justiça própria. Eu sou bom,
E, portanto, quem não é de Jesus, quem não está na igreja, é a escória do mundo. É assim. E a gente diz, não, mas pastor, não é assim mesmo. Não, não é assim. Não é assim. Esse não é o evangelho. Porque eu estou numa igreja, eu não sou superior às outras pessoas. Não é esse o meu olhar. O meu olhar não é quem é melhor. O olhar que eu preciso ter para a humanidade é um olhar de compaixão, de querer fazer o bem, de amor e não de comparação. Mas o olhar da justiça própria do fariseu é o olhar de quem se acha, eu sou bom, e os outros não são tão bons. E isso acontece dentro de uma igreja. Se você tiver uma igreja, se todos nós aqui pensarmos, eu sou bom, eu estou falando uma coisa, no fundo assim, cara, eu sou um cara bom. Eu sou um cara correto, sou um cara honesto, todas as coisas que eu faço, sabe? Todos os meus impulsos são impulsos generosos, sou um cara generoso. Se você começar a pensar assim, todos nós pensarmos que somos bons, isso aqui vira uma guerra. Essa igreja vira uma guerra. Porque pessoas que se acham boas oprimem os outros, desprezam os outros, fazem maldade para os outros, porque acham bom. Se eu sou bom, tudo que eu fizer é bom. Então os outros que me aguentem, porque tudo eu estou fazendo com uma boa motivação. Isso aqui é para o teu bem. Nunca viu uma pessoa fazer uma maldade para você e dizer que é para o teu bem? Acontece. Acontece. É quem se acha bom. Então, esse é um sistema incompatível com o evangelho. Seguimos lendo. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu, religioso. E o outro cobrador de impostos. Esse aqui estava fora da igreja. Foi visitar o templo, mas não costumava ir. Aqui nós temos 2 canalhas. 2 canalhas porque eram 2 seres humanos. 2 pecadores. Só que nós temos um que tem uma atitude diferente. Ó, presta atenção. Jesus está contando. O fariseu em pé fazia essa oração. Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas. A tua graça comigo foi muito maior. Desonestas, pecadoras, adúlteras. Ele não era desonesto. Ele não era adúltero. Ele é um cara correto. Realmente. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Ele estava lá na frente do templo. E como o cobrador de impostos não frequentava muito o templo, estava lá atrás. Aí você olha a cara dele de desprezo lá para trás. Aquele ali, ó. Sei não. Aquele lixo ali. Coisa espiritual. Homem de Deus. Naquela época, pensado como homem de Deus. Aí Jesus vai lá e toca na. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana. Gente, sabe quanto a lei mandava jejuar? Sabe quanto? 1 vez por ano. Ele jejuava 2 vezes por semana. Era 1 vez por ano que era para jejuar, ele jejuava 2 vezes por semana. Isso quer dizer que ele tinha basicamente 103 jejuns a mais do que se convinha fazer. Ele já estava com crédito com Deus. Ó Senhor, eu tenho 103 jejuns a mais do que tu mandasse, né? E aí segue. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. E o dízimo era só para dar do cereal, do vinho novo, do azeite, das primeiras crias do rebanho, mas ele dava até das plantinhas que ele tinha na casa. Ele pegava ali, plantava manjericão, contava as folhinhas e dava o dízimo do manjericão. Um homem honesto, homem detalhista na sua piedade. E aí
o cobrador de impostos ficou à distância, não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou teu. E aí Jesus conclui, presta atenção na conclusão. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Então, aqui nós vemos bem exposto os dois sistemas incompatíveis do Evangelho. Eu vou pedir para mostrar uma figura aí, que expressa um pouquinho do que gera, né? A religiosidade e o Evangelho. Olha só, o religioso aponta o dedo. Por quê? Porque ele se acha bom e despreza o outro. O outro está nas drogas, por exemplo. Isso acontece muito. Tem muitas pessoas que se recuperam das drogas e não se convertem. Aí quando eles chegam diante de uma pessoa que está lutando contra as drogas, eles que já foram drogados apontam o dedo. Ah, tu está aí nas drogas, tu não tem vergonha na tua cara, cria vergonha na cara como eu. Mas o Evangelho não é assim. O Evangelho estende a mão. Há uma diferença. Quando eu digo que sou bom, quando eu penso que sou um exemplo moral, a minha atitude com as outras pessoas é uma atitude arrogante, de justiça própria. E dá uma olhada aqui, queria que você visse aqui, uma oração, bota para frente. Essa oração é um pouquinho depois da época de Jesus. Isso aqui escreveu um famoso místico judeu, um líder muito conhecido, chamado Shimeon ben Yochai. Olha só o que ele escreveu. Ele escreveu o seguinte: se não há mais do que 2 justos no mundo, sou eu e meu filho. E se não há mais do que um, sou eu mesmo. Essa é a versão antiga de dizer assim: eu tenho bom coração. Você acha que tem bom coração, meu irmão? Cuidado. O nosso coração é ao mesmo tempo redimido e corrompido. Quer dizer, Deus plantou a semente da redenção, mas nós estamos sendo redimidos. Nós não estamos preparados ainda. Nós estamos sendo preparados para um novo mundo. Um reino que já habitamos, mas um reino que será absoluto no futuro. E a gente precisa ter a compreensão. Porque quando nós passamos para a compreensão do que é o Evangelho, aí eu peço para a gente ir um pouquinho adiante, aí na figura, aí nós vamos ver os dois sistemas incompatíveis bem descritos. O espírito da religião, eu sou bom, eu sou melhor que você. E o espírito do Evangelho, eu fui perdoado, eu sou amado por Deus. Quando você entende que esse é o espírito do Evangelho, você age com as outras pessoas de uma forma completamente diferente. A nossa atitude é completamente diferente. Porque quando eu me sinto um cara muito bom e eu fracasso moralmente, presta bem atenção, quando eu acho que eu sou uma pessoa muito boa e eu fracasso moralmente, eu não consigo me perdoar. Porque eu não vivo do perdão de Deus,
eu vivo da minha justiça própria. E a minha justiça própria diz: tu fracassou, tu fez errado, tu tem que conquistar o perdão, tu tem que fazer alguma coisa, tu não podia ter errado. Tu é uma pessoa muito boa, como é que tu errou? Fracassado. Esse é o peso de viver debaixo da religião. Quando eu fracasso moralmente, eu não suporto, eu não consigo me perdoar, porque eu preciso buscar perdão em mim, em vez de Deus. Agora, o cristão, vocês, que realmente creem no Evangelho, no perdão de Jesus, quando nós fracassamos, quando nós tropeçamos, nós não olhamos para nós mesmos, nós olhamos para a cruz. Nós olhamos para Jesus. E olhando para Jesus, nós encontramos o perdão, a força, a graça para nos levantarmos novamente e continuarmos a nossa caminhada. Você está entendendo a diferença? Qual é? Totalmente diferente. Ao mesmo fato, reações completamente diferentes. Mas existe, infelizmente, muitos crentes vivendo debaixo da religião, um sistema incompatível com o Evangelho. Agora, vejam como isso se desenvolve na nossa vida prática. Vejam como a religião corrompe tudo. Primeira coisa que eu quero dar exemplo para você. Quando você enfrenta uma doença e você vive debaixo do sistema religioso. A primeira coisa que você pensa quando você tem uma doença, você vai lá e diagnostica um tumor. Você vai lá e diagnostica um problema crônico, uma hipertensão, um diabetes, o que seja. Primeira coisa que você pensa quando você vive debaixo do sistema religioso: o que é que eu fiz para ter essa doença? Algum pecado eu cometi. Alguma coisa eu fiz errado. E você começa a buscar na sua vida. Você começa a se torturar, e enquanto você luta contra a doença, você luta contra sentimentos de culpa. Ah, deve ter sido aquela vez que eu não dei o dízimo. Ah, deve ter sido aquela vez que eu falei aquelas palavras para minha irmã. Ah, deve ser aquela vez que eu não fui comemorar o aniversário com meu pai. E aí você fica buscando dentro do seu coração. Por quê? Porque você vive debaixo do sistema religioso. E a religião, ela é implacável. Quer dizer, você está num momento de fragilidade e você coloca um outro peso sobre você. Eu já tenho visitado muitas pessoas em diferentes momentos de doença, e a pessoa diz assim: o que eu fiz para merecer essa doença? O que eu fiz? Ora, nós precisamos entender, você, cristão, que você vive debaixo da graça. Você não vive debaixo de um sistema punitivo. Cristo levou nossos pecados. Eu creio nisso. Então Deus trata com a minha vida. Quer dizer, se eu tenho uma doença, não quer dizer que Deus... Vocês imaginam, se cada problema que a gente tivesse, Deus apertasse o botão da doença? A gente não ia sair da cama, gente. Todo mundo na cama hoje. É ou não é? Olha bem o teu coração. Ou senão você vai dizer assim: eu não, pastor. Me santifiquei. Fariseu. Aqui na palavra. Porque esse sistema é terrível. Agora, isso não se reflete só quando eu tenho uma doença. Isso se reflete como eu trato os meus filhos em casa. Quando eu me acho bom, quando eu me acho superior, eu disciplino os meus filhos com arrogância. Eu tento colocar para eles uma superioridade moral que eu não tenho. Se eu tiver, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Se tem uma coisa que nós não conseguimos, é impossível para um pai crente com seu filho, é converter o seu filho. Nós não podemos converter os nossos filhos. Nós não temos essa capacidade. E às vezes nós queremos converter os nossos filhos.
Mas o único que tem acesso ao coração dos nossos filhos é Deus. Sabia? Coração da decisão dos nossos filhos, o único que tem acesso é Deus. Agora nós temos acesso a Deus. Nós podemos orar pelos nossos filhos, nós podemos ensiná-los, nós podemos dizer para eles qual é o caminho, mas a decisão nós não temos poder. Mas quando eu vivo debaixo da lei, debaixo da religião, eu tomo sobre mim essa responsabilidade e oprimo os meus filhos. E aí, quando eles se comportam mal, eu tento tapar de todas as maneiras. Redobro os castigos, xingo, faço o escambau para que os meus filhos aparentem para fora. Não, eles estão bem. Eles são bons. E aí os filhos são campeões de acabar com a arrogância e a pretensão de qualquer um. Porque os filhos, eles têm liberdade. E só Deus pode fazer essa obra. Está entendendo como é que é? Então, tem muitos pais aqui que se culpam. Meu filho não vem na igreja. Aí você se sente culpado. Não se sinta culpado. Essa obra é do Espírito Santo. Você falou para ele de Jesus? Falei, então fica tranquilo. Você fez o seu trabalho. Você apontou o caminho. Agora, converter uma pessoa não é o nosso trabalho. Isso é peso demais para a nossa alma. Peso demais. E o jugo de Jesus, o fardo é leve. O crente tem que ser leve. Crente pesado não vive no Evangelho. O crente tem que ter leveza. Pessoas carregadas, com a Bíblia na mão, meu Deus do céu. Santos de cara amarrada, que nos livre o Senhor. Paz do Senhor, irmão. Deus me livre. Não quero andar assim. E Deus nos livre, nós precisamos entender isso, gente. Esse olhar recriminatório. Precisamos ter leveza no nosso coração. Porque quando nós andamos assim, nós não temos amigos. A pessoa que vive na religião, ninguém gosta de um chato religioso do lado. Que está sempre dando uma chicotada, uma chibatada, 2 palavras e 2 chicotadas. E tem gente que é assim. Fica chicoteando e chicoteando. Por quê? Porque lá dentro do coração pensa, eu sou bom. E tu não vale nada, miserável. É isso que pensa o fariseu. E o fariseu pode ser eu e pode ser vocês. Pode ser eu e pode ser vocês. Por isso que essa palavra é para todos nós. É um lembrete para todos nós. É um exercício que eu faço. De vez em quando eu me escorrego, o diabo me pega numa esquina, me engana e eu fico falando umas bobagens. Opa! Eu já começo a botar a camiseta do fariseu. Já começo a achar que eu sou muito bom. Que eu sou muito correto. E lá na frente tem uma casca de banana. Eu escorrego e me espatifo. Deus me livre. Amém, queridos? Porque tem muita gente assim, passa uma vida inteira, E lá na frente tem a casca de banana. E aí quando eles escorregam, eles não têm amigos. Eles caem, todo mundo fica com o dedo apontado também, porque eles passaram a vida inteira apontando para todo mundo. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Aí quando eles caem, estão sozinhos. Porque eles foram inclementes, insensíveis, duros, violentos. Eram campeões da moral e dos bons costumes, da correção doutrinária, de fazer tudo certinho. Jesus não foi isso. Não era esse. Por isso que os pecadores gostavam de Jesus. Gostavam de andar com Jesus. E eu quero dizer uma coisa, o crente que anda com leveza
Quem não conhece a Deus gosta de andar com você, crente. Agora, o cara que não anda com leveza, cara da paz do Senhor, irmão. O pessoal foge. Está chegando. Na época, eu já contei isso aqui, tinha algumas pessoas, alguns personagens da igreja onde eu participava, eram assim. Os jovens ficavam olhando, chegava fulano. Chegou o irmão fulano de tal, todo mundo saía. Saíam correndo, literalmente, e eu também. Eu nem entendia tudo isso que eu estou falando para vocês. Mas eu não queria estar perto daquela pessoa. Porque aquela pessoa nos deixava tenso, a gente ficava tenso. Eu me lembro uma vez que cheguei na casa dessa mesma pessoa, fui visitar um amigo meu, aí cheguei lá, olhou para mim, eu com umas bermudas, uma camiseta colorida, ele me olhou de cima a baixo. Isso aí não é roupa de crente? Onde é que tu arranjou essa roupa aí? Eu, pois é, irmão. Acho bonitas. É. Orar por ti. Não seja esse crente, meu irmão. Porque quando a gente vive assim, a gente não consegue relaxar. A gente sempre acha que quem se opõe às nossas ideias é nosso inimigo. Pega todo mundo para inimigo, é do diabo. Então, não concorda com o que eu penso? Demônio. Tudo que é diferente é demônio. Essa visão precisa ser curada dentro do nosso coração. Porque Jesus, você olha, Jesus recebe o centurião, recebe a prostituta. Ele não apoia a violência, ele não apoia a prostituição, não é isso. Mas ele acolhe, convive, ensina, mostra o caminho sem pisar em cima. Nós podemos falar a verdade para as pessoas, devemos falar a verdade para as pessoas, mas é possível falar com arrogância e sem arrogância. Quando a gente fala sem arrogância para uma pessoa, a gente fala como alguém que pode cair no mesmo pecado. Como um pecador igual. Agora, quando a gente fala com arrogância, a gente fala como alguém que jamais faria aquilo ali. Como alguém que se sente superior. É diferente completamente. Completamente diferente uma pessoa chegar e abraçar a gente assim. Querido, eu acho que tu não está indo por um bom caminho. Eu acho que não é esse o caminho. A religião corrompe tudo. Tudo. Agora, por outro lado, queremos olhar o outro lado, a visão do Evangelho muda tudo. Muda tudo. Eu estou tão conectado com o amor de Deus, quando eu estou tão alinhado com Deus, porque o Evangelho quer dizer, eu fui perdoado e sou amado por Deus. Essa é uma verdade. Isso é uma coisa que eu coloco em todos os portais onde eu estou. É a frase de São Francisco de Assis. Sou o que sou diante de Deus e nada mais. Eu repito isso com muita frequência para mim mesmo, para que eu não esqueça. Sou o que sou diante de Deus e nada mais. Fui perdoado e sou amado por Deus. Quando eu estive nas maiores alturas, realizando coisas significativas em nome de Jesus, eu era perdoado e amado por Deus. Quando eu estive navegando os mares mais tortuosos, incidindo nos pecados mais vergonhosos, ainda assim, ali, eu era perdoado e amado por Deus. E por esse amor, Ele me trouxe à tona de volta. É isso que nós precisamos entender. O Evangelho muda tudo. O Evangelho muda a nossa percepção, a tal ponto que eu sou capaz de, pela graça de Deus, orar pelos meus inimigos.
Quer dizer, Deus me banhou tanto no seu amor. Deus me abençoa tanto. Eu estou tão conectado com o Evangelho que eu sou capaz de orar por aqueles que estão tentando me prejudicar. O Evangelho muda a minha vida, que eu aceito que eu não sou dono da verdade, porque a gente gostaria de ser dono da verdade. Todo o ego que habita nos seres humanos acha que é dono da verdade. A gente acha que o nosso ponto de vista é o certo. A gente defende, a gente se acha dono da verdade. Agora, quando o Evangelho chega na minha vida, eu aceito que eu não sou o dono da verdade, apenas seguidor da verdade. Presta bem atenção, não confunda isso na sua vida. Você é um seguidor daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Isso não quer dizer que você é a verdade, você é o dono da verdade. Que você colocou Jesus no bolso e você tem uma estreita conexão em tudo que você fala é de Jesus. Não é assim. Você não é dono da verdade. Eu também não sou o dono da verdade. Está entendendo como é que é? Esse é o Evangelho. O Evangelho muda tudo, porque quando eu entendo que Jesus veio inaugurar um novo reino, eu começo a me engajar, porque eu percebo que a espiritualidade daqueles que vivem a religião é uma espiritualidade individualista, é o eu. Eu quero me sentir santo, eu quero me sentir, elevado. A espiritualidade do Evangelho, ela se demonstra não nas práticas ritualísticas, nos conhecimentos profundos, mas no serviço às pessoas que estão na nossa volta. Quanto de bem fazemos para as pessoas? Não fomos salvos por obras, mas para obras. Entendeu como é que é? Não sou salvo por obras, mas para obras. Deus me salvou para fazer o bem. A religião é um cumprimento, bater o ponto no domingo só. Aí a pessoa vem aqui, bati o ponto. Bate o ponto, dá uma dormida. Tem pessoas que dormem todos os domingos na igreja. Todos os domingos. Dormem o culto inteiro. Aí você bateu o ponto, mas você se sente bem. Não, está bem, eu vivo ao culto. Pelo menos eu estava na igreja. Estava na igreja, dormi, mas estava na igreja. Esse é um pensamento religioso. Não é bater o ponto. Vejam bem, nós estamos aqui para aprendermos virtudes, recebermos da parte de Deus para fazer o bem no mundo, fazer o bem na tua família. As pessoas têm que ser impactadas pelo bem que vocês fazem a elas, na família, no trabalho. Seus vizinhos têm que ser abençoados pelo bem que você faz a eles. As pessoas que cruzam o seu caminho, o estranho que de repente aparece na sua frente com uma necessidade que você ajuda a trocar um pneu, que você alcança a ele aquilo que ele precisa, o que seja, mas você está envolvido com o bem do outro. Esse é o Evangelho. Jesus veio fazer o bem. Tem muitas pessoas que dizem, Jesus curou, Jesus alimentou multidões, aí a gente pensa assim, mas eu quero esse poder de Deus para fazer milagres. Não é, você não entendeu. O que Cristo quis nos mostrar, não é que nós temos que fazer milagres dessa forma, necessariamente. O que Ele quis nos mostrar é que nós temos que buscar viver um projeto de cura, de ajuda das pessoas, orarmos, claro, por milagres, mas sermos o agente do milagre nesse mundo. É esse o projeto de Jesus. O projeto de Jesus foi fazer o bem. Não foi só cumprir rituais. Vir na igreja é uma parte da vida espiritual. A essência é fazer o bem às pessoas. Apontar o caminho de Jesus. Mostrar a Jesus. É um conjunto, é um serviço que Ele nos chamou. É o Evangelho, a essência do Evangelho. Quando eu recebo o Evangelho, quando eu vivo o Evangelho, eu me transformo, diferente da religião, em um pacificador. Eu não fico mandando flecha uns com os outros, as pessoas umas contra as outras. Por que as pessoas fazem confusão em algum lugar onde elas estão? Porque elas querem reinar.
Então elas botam umas contra as outras. Tem pessoas, conhece pessoas que botam umas contra as outras? Vai lá, fala uma coisa aqui, depois fala, o outro falou isso de ti, outro falou, outro dia falando da fofoca, mas isso aí é mais profundo ainda. Pessoas que colocam umas, às vezes dentro da própria família. Quando o evangelho chega, nós não queremos ver as pessoas brigando. Não queremos ver as pessoas se estapeando, se arrancando os pedaços. Nós nos incomodamos se a nossa família está brigando, nós nos incomodamos vendo nossos vizinhos brigando, em vez de botar a nossa cadeira lá na frente para assistir de camarão. Olha, estão brigando, que beleza. Olha, vão se arrancar os pedaços. Não, não é. O evangelho coloca em nós uma semente pacificadora. Nós queremos ver o entendimento das pessoas. Nós queremos ver a harmonia das pessoas. E é como aquela música. Aquela música nos ensina muito. Não há nada melhor que o nosso Deus. O que diz a letra dessa música? Eu gostaria que todos nós aprendêssemos a letra dessa música. Eu amei essa música quando eu ouvi uma frase nessa música. Não tenho medo de expor minhas fraquezas. Essa música me pegou. Quando eu ouvi essa frase, eu digo assim, eu disse para a Cláudia estava escutando, eu disse, como é que ela disse aí? Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Que coisa linda. Isso é a essência do evangelho. Sabe que, não sei se vocês já ouviram dos alcoólicos anônimos, o Alcoólicos Anônimos foi a base para vários grupos de recuperação, de viciados. E uma das coisas bases dos Alcoólicos Anônimos de qualquer grupo de recuperação é você admitir que você é impotente diante do pecado, do vício, o que seja. É o ponto de partida. E aí você expõe suas falhas, suas fraquezas. O evangelho é você não ter medo de expor suas fraquezas. Nós estamos buscando isso permanentemente, nós não chegamos ainda. Mas nós queremos cada vez mais chegarmos num ponto que não julgamos o irmão que se abre, que diz para nós que tem um problema, que tem um vício, que tem um pecado, que tem uma falha, que tem uma fraqueza, que teve um fracasso. Às vezes a gente diz assim, eu nunca faria isso. Não. Temos dentro do nosso coração, eu já estive nessa situação. De diferentes formas, de diferentes maneiras. Mas Jesus me abençoou, me perdoou, teve compreensão comigo, me levantou de novo. Esse é o evangelho. Não tenho medo de expor minhas fraquezas. Quantos de nós temos medo de expor? Que temos medo, que somos frágeis, que somos fracos. Às vezes a gente dá um passo na frente e diz, e depois chega em casa, por que eu falei, por que eu falei, por que eu falei? Por que a gente tem medo? A gente tem medo do tribunal dos homens que condena, o tribunal da religião que julga. E Deus quer nos conduzir a outra coisa, a sermos como o publicano. Publicanos de Jesus. Amém? Você é um publicano de Jesus ou é um fariseu de Jesus? Eu quero ser um publicano de Jesus, porque esse saiu justificado. Não porque ele disse que era bom, mas porque ele entendeu um princípio básico do evangelho. Eu sou perdoado e amado por Deus. Amém? É esse sistema, é esse entendimento que eu preciso viver. Eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou uma pessoa nova. Quando eu vivo por esse padrão, por esse entendimento, por essa percepção, minha vida é transformada. Dia a dia minha vida é transformada. Porque eu vou colocando nas minhas feridas, nas minhas fraquezas, nos meus pecados, a cura, o bálsamo do evangelho. Eu caí,
eu tropecei. Olha aqui, ó. Tu foi perdoado. O Senhor te ama. O Senhor cuida de ti, o Senhor te levanta, o Senhor te santifica, o Senhor te ajuda, o Senhor te fortalece. Vez após vez, vez após vez. Quantas vezes? 70 vezes 7. Assim como Ele nos mandou, é como Ele faz conosco. Só que a gente não faz tudo isso. Não faz tudo isso quanto os irmãos. E não perdoa tanto. Mas Deus, cada tropeço, cada falha, Ele está ali, perdoando, curando, perdoando, curando, perdoando, curando, perdoando, curando. Esse é o Evangelho. Essa é a graça de Deus. E essa é a mensagem mais básica que nós precisamos entender e repetir, e repetir, e repetir para o nosso coração, para as nossas comunidades, para os nossos grupos familiares, porque gera gente leve, gente abençoada, gente santificada. É a graça de Deus que santifica o homem. Não é a lei. A lei forma arrogantes, violentos, impiedosos, gente malvada em nome de Deus. Nós não queremos gerar gente malvada em nome de Deus. Queremos gerar gente compassiva, amorosa, compreensiva, ajudadora, que estende a mão em vez de apontar com o dedo. Amém, queridos? Glória a Deus, graças a Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus.